Na última sexta-feira, começou a tirar do ar mais de 2.000 sites irregulares, mas o que a gente vê é que esse tipo de jogo, de aposta ou de prática, dessa vez ela conseguiu um público, e eu acho isso muito preocupante, que é um público jovem, trabalhador, que tem uma profissão e que está investindo o seu dinheiro nesse tipo de jogatina. Até que ponto que as plataformas e essa certa liberalidade que existe na internet pode ser um convite a situações como essa das bets, Andréa? Bom dia. Bom dia a você que está em casa. Obrigada, Cíntia, pela oportunidade de conversar sobre isso. Nós estamos vivenciando uma recuperação, digamos assim, a respeito das notícias falsas, né? Uhum. Ainda nem nos recuperamos direito. Nem verdade. Das fake news que acomete todos nós, o mundo, principalmente o Brasil, e agora a gente está lidando com essa situação relacionada aos vícios de jogos, né? Nós temos uns dados muito preocupantes. Nós temos as crianças de 9, os adolescentes até os 17 anos jogando em plataformas online. E nós temos também os nossos idosos, né, com acesso ao smartphone, no WhatsApp, recebendo links comerciais, porque os idosos também recebem ligações para fazer, por exemplo, empréstimo. E muitas vezes eles não conseguem definir se isso é bom ou é ruim para eles naquele momento. E quando a gente fala dos nossos jovens, a gente vem para a última discussão do Fórum Mundial, que traz a preocupação com o uso da inteligência artificial, que é o que nós temos conversado e refletido muito, o que é muito bom. Todo o avanço tecnológico, ele contribui para o desenvolvimento da sociedade. Contudo, nós temos que fazer a reflexão a respeito do desenvolvimento disso em relação a nós, seres humanos. As nossas crianças, elas estão em pleno desenvolvimento das funções executivas e, de repente, elas estão interagindo prioritariamente na plataforma online. E aí os nossos jovens, com essa sensação de imediatismo, a vontade de ganhar muito dinheiro rapidamente, a exemplo dos influencers. Tem isso também, né? Exatamente. Estão sendo puxados pelos influencers por essa vida. Os próprios influencers também, iludidos com esse ganho repentino de valores, né, bem grandes, verdade, né? E aquela sensação de que você só é uma pessoa bem-sucedida se você tiver muito dinheiro. E rápido, né? E rápido. Então, assim, tudo isso afeta o nosso nível de criticidade. Daí a importância de um letramento digital lá na camada básica, né, no início da nossa educação, porque isso tem uma relação direta com o nosso letramento de vida. A gente precisa da vida presencial, da vida analógica, da interação social, face to face, digamos assim, para que a gente consiga estabelecer uma boa relação na nossa interação nas plataformas digitais e, sobretudo, entender o que é verdade, o que não é verdade, o que é ilusório. E essa é a grande preocupação nessa fase da adolescência, né? Que é a maturidade. Andréa, e assim, é algo que já era até esperado que acontecesse, sim, né? Porque está sendo difícil para se conviver com as fake news. Em algumas situações elas abalam as estruturas, até mesmo de elas governos, mudam os né? rumos, elas mudam os rumos do país. E, assim, quais são as perspectivas que você vê e o que você orienta a pais responsáveis, assim, para lidar com esse tipo de situação? Olha, hoje a Organização Mundial de Saúde, ela já estabeleceu, né, os transtornos de jogos eletrônicos. Isso é um passo para que nós tenhamos esse reconhecimento no tocante a políticas públicas voltadas para isso, a nível de país. É importante a gente observar quanto tempo de interação, por exemplo, as nossas crianças passam nas plataformas de jogos. Muitas vezes os nossos filhos estão quietinhos em casa, mas isso não quer dizer que eles não estejam fazendo algo que possa ser prejudicial para eles, né? As nossas crianças, elas estão em processo de desenvolvimento cognitivo. Então, se elas passam do ponto na plataforma de jogo, no sentido de não conseguir esperar determinadas situações acontecerem por conta do imediatismo, estabelece um horário ali com você e extrapola sempre aquele horário, ela não consegue cumprir, isso já é um sintoma de vício de jogos. E isso inicia lá nos jogos que não são pagos,
né? E é um passo para você começar a fazer as compras dentro dos aplicativos, porque existe o comercial, né, que te leva direto para determinadas compras. Antes a gente tinha a preocupação das propagandas que levavam ao consumo da infância, né, na TV. Só que ficava lá na TV. Hoje, as nossas crianças, a maioria delas, antes dos 5 anos de idade, já tem um tablet. E esse tablet, muitas vezes, já tem acesso à internet. E uma criança dessa, para descobrir uma aposta online, um desses jogos online, é muito fácil. Sim, sim. E aí, quando a gente vai na adolescência, a gente confunde a aposta online com investimento. A aposta online é uma coisa, investimento é outra, é a necessidade da educação financeira. Isso a título de família, mas a título também institucional, ou seja, as nossas escolas, o nosso governo com políticas públicas, tanto para a educação financeira, quanto para um letramento digital. Hoje, a principal preocupação global é o nível de criticidade. Essa é a principal preocupação global, porque como é que nós vamos atingir um nível de criticidade se nós não teremos maturidade, ou seja, não conseguiremos desenvolver o nosso potencial cognitivo para refletir, processar as situações que acontecem no mundo odierno. E você defende que haja um controle por parte dos pais, das escolas? Por exemplo, a gente tem agora, provavelmente vai se tornar lei, no Brasil, já que a maioria da população concorda. Eu vi uma pesquisa que é mais de 80% da população sobre a proibição do uso de celular em sala de aula. Você acha que o Brasil tem que começar a enfrentar esse tipo de controle? Olha, eu nem vejo como controle no sentido assim de pegar algo que é pessoal, né, e definir o que a pessoa vai fazer com isso. Não, controle da plataforma, exato, né, de acesso. O letramento digital, ele preconiza a utilização das plataformas em ambiente pedagógico. E aí existe uma diferença. No ambiente pedagógico, você vai ser conduzido pelo tutor. E você também vai ser conduzido por uma trilha pedagógica. As crianças, elas começaram a ganhar celulares em casa. A gente sabe que isso tem relação com a nossa comodidade. Eu quero ligar para o meu filho, ele foi para a casa de um parente, aí às vezes eu fico sem acesso, eu preciso ligar para ele. É tudo uma questão de equilíbrio. O que a gente tem? Crianças até os 2 anos de idade, elas não precisam ser expostas às telas, porque a gente tem aí toda a parte relacionada à aquisição da linguagem e o processo de interação. E a aquisição da linguagem, ela começa pelo reconhecimento da linguagem não verbal. E isso só é possível se essa criança não estiver exposta prioritariamente às telas. Por quê? Porque as telas, elas não passam a empatia que a criança precisa desenvolver. E quando você conversa com a sua criança, quando você dialoga com a sua criança, quando você lê para a sua criança, quando a criança consegue ler os seus sentimentos ou o que você está querendo passar, só olhando para ela, ela vai ser conduzida ao desenvolvimento de habilidades essenciais para o processo de interação. Isso a tela não permite. A voz robotizada, ela não traz essa sensação de empatia. Você observa que hoje por exemplo, você vai acessar o TikTok, o ritmo de entonação das pessoas é o mesmo. Vou mostrar para você como é que faz e agora eu vou mostrar um produto. É desse jeito, o ritmo é o mesmo. Você observa. E assim, isso é o que está sendo exposto para as nossas crianças que têm acesso a esse tipo de plataforma. Para a questão da aceleração, que eu acho isso muito preocupante, né? Os vídeos são acelerados. Você ouvir tudo acelerado, os vídeos com uma duração máxima, e você cria nessa criança uma sensação de um universo que não é o real. E a vida analógica, ela é essencial para a gente sedimentar informações e tecer uma transformação depois. Porque primeiro você absorve, o seu cérebro retém aquela informação, isso é memória, isso é aprendizado. E o aprendizado só chega depois que toda essa informação é sedimentada no seu cérebro e aí você consegue relacionar isso com o mundo exterior. Você só consegue fazer isso se você tiver vida relacional presencial. E quando a gente chega na fase da adolescência, isso se complica. Porque o referencial muda, a turma é o referencial. Então, a gente precisa desse resgate. Eu sou totalmente a favor da condução para o conhecimento das plataformas digitais. Nossas crianças precisam, os professores precisam aprender sobre isso também, porque esse é o nosso futuro que já é presente.
A inteligência artificial, ela já é presente, a gente precisa aprender a lidar com ela. E o letramento digital, ele é uma necessidade para o mundo. Agora, o equilíbrio e a fase correta de exposição é igual às fases da alfabetização em linguagem. Criança vai para a escola a partir dos 4 anos, né? É um processo e a gente precisa respeitar esse O processo. mesmo acontece também com os idosos, né? Eu faço parte de uma plataforma de letramento digital para Olha, idosos. que legal. E a gente percebe que há, primeiro, um desconhecimento das autoridades em relação a essa necessidade. E eu vejo também, André, até uma imposição a eles que viveram a vida inteira no mundo analógico, que eles se adaptem sem que eles tenham sido treinados para isso. É muito diferente você ter alguém que nunca usou celular até os 60 anos de idade, e o Piauí é o estado brasileiro que tem a maior parcela de idosos que não acessam a internet. Esse percentual é de 54%. A média nacional é de 38%. Olha a diferença. Por que tem muito analfabeto digital idoso no Piauí? Porque tem muito analfabeto de idoso no Piauí. Sim. Então, eles já são analfabetos no mundo analógico. É 2 vezes o analfabetismo. Imagina o que é viver 2 vezes à margem da sociedade. Não é fácil. E aí, de repente, dizem para ele, olha, no INSS você não precisa mais isso. Você entra no site. Entra na plataforma, olha, lá no governo federal, entre lá no site para o seu cartão de vacinação. Para ele não sabe o que é, ele não conhece o vocabulário. É assim, a gente se depara com situações extremas. E assim, eu lamento muito que o poder público, que as autoridades, sejam municipais, sejam estaduais, federal mesmo, não tenham atentado para isso. Que num país que está envelhecendo, não se tenha pensado o seguinte, olha, eu estou obrigando essa parte da população a usar os serviços digitais, mas eu não ensinei a ela como é que ela faz. Esse é o passo de algo novo que chega de repente para todos nós, né? A gente está aqui conversando exatamente sobre o letramento de jovens para que eles não cheguem na melhor idade com essas dificuldades. Analfabetos digitais, né? Contudo, exatamente. Contudo, apesar de nós termos esses índices, também temos a preocupação porque quando eles acessam o smartphone, eles vão direto para o WhatsApp. Eles vão direto para a plataforma de interação sem essa consciência trabalhada previamente em relação ao que eles de fato podem e precisam fazer na plataforma, exatamente por ficarem à margem e por estarem aquém. Muitas vezes a gente perde até a paciência, eu vejo muitos relatando, nossa, a mamãe ela não sabe como entrar no WhatsApp. Toda vez ela me pede, mas é porque não teve o letramento. Tem a menor ideia. Exatamente. Nem o vocabulário, sabe? Eles não conhecem nada. Nada, e o vocabulário muda o tempo todo. Olha, você sabe que eu toda vez quando eu falo QR Code que tem aqui na tela, eu penso em algo que eu ouvi de uma senhora num desses cursos. Ela disse o seguinte, o que é QR Code? O que é que eu faço com isso? Ela até sabia identificar o que era, mas não sabia o que era para fazer. Para que serve, né? Uma imagem sem ela sentido. Ela assiste a missa, uma missa que é transmitida, não vou me lembrar de qual é a cidade, e lá aparece assim, olha, no QR Code você pode se comunicar com outras pessoas, outros fiéis que estão, ou mande para sua amiga, mais ou menos isso. E ela queria saber o que era isso, como é que ela fazia, porque ela estava vendo aquele negócio QR Code, ela não sabia o que era. Olha, essa é a importância do letramento digital. É a gente saber utilizar a ferramenta em nosso favor para gerar transformação, porque as tecnologias digitais, elas são benéficas, elas também promovem estimulação cognitiva, elas promovem, inclusive, esse nosso processo de interação aqui é através da tecnologia digital também. Então, a gente precisa continuar fomentando a utilização da tecnologia em caráter transformador e positivo para a nossa sociedade. E, para isso, a gente precisa respeitar as fases de desenvolvimento desse processo de transformação lá no letramento digital. Verdade. Só um comentário aqui da Alice, ela disse que no ambiente pedagógico, tudo bem. A escola da neta dela, que é adolescente, pediu um tablet para acompanhar o conteúdo em sala de aula e também algumas tarefas de casa são feitas através desse aparelho, desse equipamento. Nós precisamos entender
esse contexto a fundo. É uma necessidade de adaptação esse tablet para a neta dela, porque existem situações que é uma necessidade de adaptação. Às vezes existe uma disgrafia, às vezes existe um processo atencional, e aí precisa da ancoragem daquela ferramenta. Mas ainda assim, a ancoragem dessa ferramenta, ela é feita sob condução de um par experiente, por conta da idade, por conta da necessidade. Muito bem, Andréa, ótima conversa para a gente começar a semana pensando nisso, refletindo sobre isso, que é sempre o objetivo aqui do nosso programa. Muito obrigada Agradeço. pela participação. Bom dia Ótima para você. semana, pessoal. Bom dia. Tá certo. Olha, depois do intervalo comercial, a gente vai falar de um assunto